Olá pessoal, hoje iremos falar sobre bipolaridade. Nós vamos entender que pessoas que estão há anos tratando de depressão e ansiedade podem ser bipolares. Vamos entender que bipolar não é duas caras, que não é falsidade, que não é simplesmente uma pessoa instável, uma pessoa que muda de humor do nada. Vamos entender de fato que bipolaridade pode ter uma relação muito importante com a compulsão alimentar, com a insônia. Então, com certeza, ou você é assim ou você conhece alguém com esses sintomas. Por isso que é importante ficar até o final e entender que bipolar também é uma pessoa depressiva e que a depressão na bipolaridade não é tratada igual é tratada na depressão unipolar, que é a clássica. Então, cuidado, antidepressivo nem sempre vai ser a saída para o seu tratamento de depressão. Boa noite para vocês, fiz uma introdução rápida, só para o pessoal começar a entrar. Hoje a live vai ser especialmente para pessoas, seja ela profissional ou paciente. Por quê? O paciente entendendo melhor sobre isso, ele vai ter um olhar melhor de autoconhecimento e conseguir levar para o seu profissional, para o seu médico, né, se ele tem ou não tem esses sintomas, trazendo um questionamento legal, positivo para esse profissional. Será que eu não tenho tal diagnóstico? Será que por que eu não melhoro? Então, principalmente para você que é meu paciente, eu estou fazendo aqui uma psicoeducação para você, para que você consiga identificar alguns sintomas e questione na consulta. A consulta é para isso. Um bom profissional não vai se importar de você questionar a questão diagnóstica e, na verdade, isso vai ajudar, vai me ajudar, vai ajudar o profissional que for realmente aberto a isso, para que ele consiga com maior clareza um diagnóstico. É claro que para psiquiatria, às vezes 1-2 anos é ainda pouco tempo, muitas vezes, para a gente fechar um diagnóstico. Mas nós sabemos que é possível fazer um diagnóstico mais recente, mas infelizmente bipolar passa às vezes 10-15 anos sem diagnóstico. E também essa live é para você que é psicólogo, pois vai ter conteúdo aqui que talvez você não recebeu na sua graduação. Assim como tem médicos clínicos gerais, né, ou de outras especialidades que não receberam esse conteúdo de fato na faculdade. Então, conhecimento nunca é demais, eu estou aqui para passar para vocês e a gente conversar, tá certo? Então, boa noite para todas vocês, todos presentes. Tô vendo pessoas aqui que eu não sei se me segue, viu? Se você me segue, coloca aqui, eu te sigo, só para eu poder entender quem realmente já é meu seguidor, para a gente conversar e ter uma noção com quem eu estou falando. Valéria, Meire, a Roseli, que presente, a Luana. E aí, pessoal, vocês já me seguem? Eu fiquei um tempo parada com as lives, né? Porque a live requer uma preparação, requer energia para trazer aqui conteúdo para vocês. Requer preparação, por quê? Trazer com qualidade, né, gente? Trazer conteúdo com qualidade para vocês. E além de ter o conteúdo, conhecimento, a gente tem que ter a desenvoltura aqui no ao vivo, né? Porque o ao vivo não é fácil. Certo? Bastante gente segue aqui. Beleza, essa live vai ficar gravada, tá certo? Mas lembre-se, essa não é a única live, porque eu vou fazer no mínimo 3 lives para vocês, porque o assunto é complexo. E lembre-se, nada substitui uma consulta de verdade. Então não vai, a doutora Thaís falou que eu tenho bipolaridade na live dela. Não vou te dizer que você tem nada aqui, eu vou te dizer o que é bipolaridade. Se você tem ou não tem, é uma outra situação, outros 500, tá certo? A Meire segue, Débora segue, a Valéria, a Josi. Gente, faz o seguinte, pega o aviãozinho aqui, ó,
Manda para 5 amigos que precisa ver esse conteúdo pra gente começar a live com tudo, para que a gente não precise ficar repetindo, porque vai ter conteúdo complexo e a gente tem que entender do começo ao fim, tá? Então você que é psicólogo principalmente, prepare papel e caneta, coloque um fone ou coloca enquanto você está se arrumando para descansar, né? Às vezes fazer aí um skincare, não sei o que você está fazendo nesse momento, mas preste atenção, porque tem pontos importantíssimos que eu vou precisar passar para que não cause confusão para vocês, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Já mandou pro colega aí pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que vai escutar isso, que precisa escutar isso. Vamos lá então. Gente, por que eu decidi dar esse assunto? Primeiro, que eu estou me aperfeiçoando no assunto. E sabe quando você começa, você de qualquer área, você vai entender isso. Sabe quando você começa a estudar um assunto e começa a ficar claro para você e você começa a enxergar que tem aquilo mais do que você imaginava? Isso acontece muito na área da saúde. Você começa a dar um assunto e parece que vai chegando para você, coincidentemente vai chegando mais casos para você. Ou porque o criador está mandando para você aqueles casos, ou porque você está tendo conhecimento e uma visão ampla do assunto e aí você começa a perceber, né, muita coisa. Já perceberam isso? Quem tem essa experiência, assim como eu tô tendo? Coloca aqui, ó, eu já percebi ou acontece muito comigo. Manda aqui pra mim pra gente poder saber um pouquinho mais, tá? Então eu comecei a fazer cursos, tá? E comecei a me aprofundar. E eu percebi que tem muita bipolaridade por aí, muita. E então eu vi a importância de trazer para vocês, não só pelos casos, que são muitos casos, segundo a literatura fala também que é muitos casos, mas também o preconceito que tem muito com a bipolaridade. A gente conhece muito, principalmente a psicologia e a medicina, conhece muito, acontece, né, Elisane? Pois é, que a gente começa a ter o conhecimento e ter um olhar amplo, né? E assim, principalmente na psicologia, na medicina, a gente conhece muito bipolaridade tipo 1, tá? Já anota aí que vocês vão entender que existem vários tipos de bipolaridade. Tá certo? Assim como tem o espectro autista, não tem o espectro autista? Transtorno de espectro autista. Por que espectro? Porque tem várias camadas aí, vários tipos que podem se encaixar na bipolaridade, assim como o autismo. Então, assim, todo autista é X, é assim. Não. Você vai percebendo que a gente, com o conhecimento... Gente, não liga pelo barulho não, porque o negão tá aqui, ó. Ali, ó. Ó o bonitão ali, ó. Ele vem pra cá e depois quer sair. Né, negão? Deita aqui um pouquinho. Certo. A gente conhece o espectro bipolar muito pouco, né? E com o autismo a gente pode fazer a comparação. Porque a pessoa fala assim, fulano não tem cara de autista, porque o meu vizinho, ele é autista e não tem nada a ver com esse menino aqui. Então, a gente tem que entender que tem algumas coisas que só um bom profissional vai perceber, às vezes, no autista, que não é o clássico autista, tá? Assim como também na bipolaridade. Então, muito se conhece, você profissional, muito se conhece, você também leigo no assunto, sobre o tipo 1. Qual que é o tipo 1? O tipo 1, ele é muito confundido com a esquizofrenia, gente. Quem aqui já viu paciente que tem o diagnóstico de esquizofrenia e bipolaridade tipo 1 ao mesmo tempo? Muitas pessoas têm o diagnóstico errado, falando que o médico falou que é esquizofrenia e na verdade é bipolar tipo 1. Por quê? Na bipolaridade tipo 1, a pessoa pode ter psicose, tá? Alucinações, delírios. Só que nos outros bipolares não aparece a psicose. Não aparece, tá? Então aí as pessoas comparam, às vezes o médico sem saber, às vezes um profissional de saúde sem saber,
Fala, não, fulano não pode ser bipolar. Fulano não tem psicose, não tem alucinação. Porque eu conheci uma pessoa com bipolaridade e ela era fora da casinha. São esses termos errados que usam, né? Então, a gente fala, não, porque ele pensava que ele era um deus. Ah, não, porque ele achou que estava vendo coisas. Ele ouvia vozes. Então, acha que todo bipolar é dessa forma. Tem a psicose, que é o termo correto a ser usado. Mas a gente sabe que bipolaridade vai muito além disso. E é por isso que eu preciso que você fique até o final dessa live para você entender melhor. E semana que vem tem mais, na outra semana tem mais, pra gente ir cavucando esse mundo, esse universo chamado bipolaridade. Certo? Então, gente, outro ponto. As pessoas acham que bipolar é uma coisa e não é. Por exemplo, acha que é um adjetivo. O que é um adjetivo? Ai, mas todo mundo é um pouco bipolar. São as frases clássicas que quem é bipolar fica com vontade de esganar quem tá falando essa besteira, né? Ah, todo mundo é um pouco bipolar. Ai, mulher na TPM é bipolar. Ah, porque você é bipolar. Ah, porque bipolar é duas caras. Vocês acreditam nisso? Gente, quando eu escutei isso, falei assim, gente, será que é só essa pessoa? Quem aqui já ouviu falar que bipolar é duas caras? Ou duas personalidades? Ou pessoas falsas? Quem aqui já ouviu esse absurdo? Ou até às vezes pensou também, tá tudo certo, mas você já ouviu, já viu... A Mary já ouviu isso, né? Que bipolar é duas caras. Quem mais? Boa noite, pessoal. Diana, Renato, Razek. Débora, muito. Sério, gente? Eu achei tão absurdo. Achei tão absurdo que eu falei, não é possível que as pessoas pensam. Pois, então, eu não sei se é o símbolo, que às vezes a gente coloca a simbologia do bipolar, duas máscaras, né? Às vezes no meu consultório tem um quadro, você que é meu paciente vai perceber, tem um quadro onde, até tirei já algumas fotos, quem é meu seguidor sabe, o quadro é duas faces, né? Uma branca e uma preta, né? Então, isso pode ser o símbolo da bipolaridade. Mas isso não quer dizer que a pessoa coloca uma máscara, ou que a pessoa é falsa, ou que a pessoa tem duas caras, ou que a pessoa tem duas personalidades. Isso aí, duas personalidades, a gente tá falando de algum transtorno específico de personalidade, que não tem a ver com bipolaridade, né? Então, a gente já ouviu cada absurdo falar que a bipolar é simplesmente uma pessoa que é instável. Bipolar é muito mais do que isso, gente. Então, pare de dizer, o clima de tal cidade é bipolar. Isso não é adjetivo, né? E isso causa muita psicofobia, muito preconceito, as pessoas não sabem. É por isso que eu estou fazendo a live. Por isso que eu quero que você envie isso aqui para as pessoas que deveriam estar escutando isso aqui, tá? E não falte, semana que vem tem mais live. Não acabou. Então, é muito comum esse tipo de coisa. E quer saber um exemplo clássico de um bipolar? Lembra que eu falei pra vocês que tem um espectro bipolar? Então, não tem só um tipo, tem o tipo 1, o tipo 2, tem a ciclotimia, você que é da área, tem depressão mista. Quem aqui já ouviu falar de depressão mista? Tudo isso que eu falei pra vocês podem estar no espectro bipolar. Então, bipolar tipo 1, que todo mundo conhece ou consegue identificar. Bipolar tipo 2, ciclotimia, depressão mista. Pode ser classificada dentro da bipolaridade. O que é depressão mista, gente? Já ouviu falar, Elisane? Pois então, você sabia que depressão mista pode estar dentro do espectro bipolar? E muitos estudos mostram que esse paciente tende a evoluir anos, né, com algum tempo, para bipolaridade tipo 2, pelo menos ali, tá? Por que isso é importante, gente? Porque muda o tratamento. Vocês vão entender que muda o tratamento. A Fernanda, ouvi da minha vizinha essa semana que bipolaridade está na moda.
Porque assim, né? Autismo está na moda, é o que as pessoas falam. Autismo está na moda, TDAH tá na moda, tudo tá na moda, né? Segundo a língua desse povo, né? Eu vou ser bem ácida nesse ponto. Então, assim, a gente... Então, assim, vou falar uma coisa meio chocante aqui, né? Mas quando começou também o diagnóstico, com o maior diagnóstico, ainda bem precoce de câncer, ninguém falou, né? Ninguém falou, nossa, câncer tá na moda, né? Ninguém falou isso. Né? Qual a diferença de uma doença para outra? As duas estão dentro da medicina, mas a gente encara preconceito todos os dias dentro da psiquiatria. E quem mais sofre é vocês, pacientes, né? Mas nós, profissionais, também sofremos, né? Na verdade, suamos a camisa para que quebre esse preconceito. Né? Eu costumo dizer que a psiquiatria é uma das únicas, ou talvez a única especialidade que o paciente procura você para tomar medicação, mas durante a consulta você tem que convencer o paciente de fazer aquilo que ele veio buscar, né? Não porque ele não quer, e sim porque existe todo esse estigma por trás, certo? Gente, então assim, depressão mista que eu tava falando pra vocês, né? É uma depressão agitada, vamos dizer assim. Sabe aquela pessoa que ao mesmo tempo ela tá cansada, fadigada, triste, ao mesmo tempo ela parece ansiosa? Pode ser bipolaridade. Então todo mundo que tem isso é bipolar? Não estou dizendo isso. Às vezes a gente quer que o paciente vire, né? Você que é da área, fique nos dois extremos extremamente. Mas às vezes não, às vezes ele está oscilando e a gente não percebe, certo? Então é muito comum. Que tipo de paciente que a gente tem que ter alerta? Ou se você é paciente ou vizinho de alguém parecido, que você consiga falar na vida dessa pessoa. Pessoas que estão há muitos anos tratando de depressão e nunca fica boa. Primeira alerta que a gente tem que ter. Sabe aquele paciente, aquela pessoa que parece que ele não fica bem, coloca uma medicação, entra em outra? Isso pode ser uma bipolaridade, principalmente tipo 2. Outra coisa, aquele paciente que está tomando o antidepressivo clássico. O que é antidepressivo, gente? Sertralina, fluoxetina, propiona, sozinho, tá? E parece que ele tá mais agitado. Ou ele ficou mais agitado com a medicação, ou a medicação fez efeito muito rápido e de repente parou de fazer efeito, ou o remédio não fez efeito nenhum. Esses são os 3 alertas que nós temos que ficar ligados, tá? Então, normalmente a gente culpabiliza a medicação, mas pode ser que, na verdade, esse paciente está diagnosticado erroneamente. Por quê? Porque tem médico ruim por aí? Também. Mas não só por isso. É porque muitas vezes a bipolaridade é difícil de diagnosticar. Por quê? O paciente nos procura em que momento? Na fase boa ou na fase ruim? Na fase ruim. Nós vamos explicar já para você que o bipolar ele praticamente está em 2 fases, tá? A fase do lado de cima aqui que a gente fala que é a positiva, mas de positivo não tem nada, tá? Ele oscila entre a parte positiva e negativa. A fase positiva é a fase de hipomania ou mania. Calma, gente. A mania não é mania de roer unha, mania de organizar as coisas. Não. Isso não é a mania pro psiquiatra, pra psiquiatria ou pra psicologia. Mania e hipomania é a fase de maior energia que o bipolar pode ter. Essa energia, atenção psicólogos aqui presentes, profissionais de saúde, essa energia nem sempre é legal. Nem sempre é uma mania tipo, a pessoa tá feliz, alegre demais. Nem sempre. Pode acontecer dela ficar eufórica. O que é eufórica? A pessoa fica falante, a pessoa fica, nossa, autoestima lá em cima, nossa, tô maravilhosa hoje, se veste, passa um batom vermelho
Então, é muito comum a gente perceber isso nos pacientes quando ele tá em mania, tá? Mas pode acontecer uma mania irritada, que a gente chama de disforia. A pessoa não fica feliz, a pessoa fica... Entendeu? Fica com muita ira, muita raiva, muita impulsividade, muita compulsão, né? Às vezes parece que é gostoso, aquela pessoa fica compulsiva por compra. Quem aqui conhece? Aí eu compro, aí não sei o que, vários projetos, vários cursos. Parece estar gostosa a fase. Mas também pode ter a fase aqui de cima, que é onde a pessoa fica irritada, onde a pessoa briga muitas vezes com as pessoas. Não porque ela é uma pessoa mal educada, gente, não é isso. É porque a pessoa tá com tanta impulsividade e raiva que ela acaba tendo esses conflitos, certo? E tem a fase de baixo, que é a fase que todo mundo conhece, facilmente depressiva. Então, o bipolar é isso, ele passa um tempo aqui em cima, passa um tempo aqui embaixo, tá? O problema é que às vezes, atenção, fica atento. O problema é que às vezes o bipolar, ele não fica nesses extremos bem classicamente ou bem claramente. Às vezes, principalmente bipolar que está tratando com certas medicações, ele pode entrar no estado misto, entendeu, psicólogo? O estado misto é mais difícil da gente identificar, por quê? O nome já diz, ele oscila muito rápido, a gente confunde às vezes com border, pode confundir, porque a gente confunde mesmo, tá? Ele fica, como ele fica oscilando assim, ele fica com a concentração manhaca, muitas vezes a gente confunde isso com TDAH, exatamente. E pode ter os dois diagnósticos, bipolar pode ter TDAH e bipolar pode ser borderline, tá? A gente pode ter os dois diagnósticos, tá? Ah, o meu caso é isso? Não sei, a gente tem que avaliar. Por isso que é importante o acompanhamento. Deixa eu tomar água, gente. Pessoal, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, tá? E nem as perguntas. Caso você tenha algum comentário ou pergunta que você queira que eu fale e responda, mande aqui embaixo nesse ponto de interrogação, que aí fica gravado. Aí até o final eu falo com vocês. A pessoa pode entrar num estado misto. Então ela oscila muito rápido, ela fica com a agitação mental, certo? Muitos bipolares aparecem pra gente em que fase, gente? A fase de euforia, ai, tô feliz, tô bem, tô trabalhando um monte, vários projetos. Você procura médico nessa fase? Óbvio que não. A não ser que essa fase esteja naquela fase de irritabilidade. Doutora, eu tô aqui porque eu tô isso aqui, de passar dos limites com os meus filhos, com meu marido. Então, pode acontecer nessa fase, né? Nesse tipo de mania, hipomania. Mas quando é uma mania positiva, eu vou explicar por quê, entre aspas. A pessoa não procura, óbvio. Ela parece estar bem. E é onde a maioria larga o tratamento. Onde que as pessoas buscam tratamento? Na depressão. Então, todo bipolar também é depressivo. Todo bipolar também é ansioso. Mas qual que é a diferença? Geralmente, a depressão clássica que a gente vê por aí é uma depressão mais tranquila, vamos dizer assim. Mais fácil de resolução. Então, depressões muito graves, suicidas, com autolesão, aquela depressão que eu não quero sair da cama nem pra escovar o dente, aquela coisa mais, sabe? Pode ser depressão bipolar. Então, bipolaridade, esses dois extremos. Ora você passa uma semana aqui, ora você passa 3 semanas aqui, depende. Tem gente que às vezes passa 3 dias aqui e uma semana aqui, tá? Ou às vezes pode mudar de um dia para o outro, é mais raro, mas pode acontecer. Certo? Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma pergunta. Eu acho que não.
Ah, tá. Débora pergunta: euforia é uma sensação de plenitude, não é? A euforia, a pessoa ela se sente muito bem, né? Acontece, é muito fácil de identificar o bipolar tipo 1, que é o bipolar, vamos dizer assim, mais grave, certo? O bipolar tipo 1, você percebe até no cabelo, na maquiagem, né? A pessoa ela fica mais se expondo mais, posta mais no Instagram, né? Ela fica com autoestima um pouco melhor. Isso é o bipolar tipo 1. Por que eu tô falando isso? Porque a gente pega e vira para um paciente que às vezes pode ser um bipolar, e eu tenho vários bipolares tipo 2, e que eles não têm autoestima boa. E que às vezes a gente fica baseado nisso e olhando, esse paciente não pode ser bipolar. Ele nunca tá muito feliz. Esse paciente não pode ser bipolar. Ele nunca tá com autoestima elevada. Cuidado. Existe o espectro bipolar e que ele pode ser o tipo 2 ciclotimia e que pode ter muita dificuldade da autoestima, tem também muita insegurança, muita dúvida, certo? Tem muitos bipolares que têm traços de toque. Então, eu já peguei paciente que tinha o diagnóstico de toque, mas na verdade ele não tinha o toque. Ele tinha traços de toque que era culpa da bipolaridade. Quando estabilizou a bipolaridade, o toque sumiu, tá? Muitos pacientes chegam para mim com crise de pânico e que a gente acaba, a princípio, diagnosticando como síndrome do pânico. No final, a gente entende que são crises de ansiedade, sim, crises de pânico, sim, mas que estão na raiz da bipolaridade naquele paciente, certo? Isso faz toda a diferença, por quê? Porque se você considerar que aquele paciente é só um depressivo unipolar, que é o clássico, ou ansioso, isso vai implicar um tratamento mal feito. E a gente vai entender que o tratamento de bipolar requer antidepressivo muitas vezes, mas principalmente estabilizadores de humor. O tão temido, mas amado por nós psiquiatras, lítio, certo? Todo mundo que usa lítio é bipolar? Não. Falarei um pouco mais no tratamento, tá? Psicólogo, profissional, nem todo mundo que usa lítio tem o transtorno bipolar, certo? Ok. Dúvida a gente tem aqui? Outra coisa que eu pego muito, síndrome de burnout e que no fundo o paciente é bipolar. Por quê? Lembra da fase de mania ou hipomania? O que é mania e hipomania? Essa fase que eu falei de euforia ou disforia, raiva, irritabilidade, tá? Insônia demais nessa fase, a pessoa não dorme. E aí os protocolos dizem o seguinte: não dorme e não sente falta de dormir. Porém, nós sabemos que o paciente, que mesmo bipolar, ele pode sentir falta de dormir sim, tá? Então, cuidado aí, psicólogo DSM-5, tem engessado esse critério, mas não é bem assim, tá? Deu insônia, a gente pode considerar como um critério, ok? Então, é muito comum o paciente chegar para mim com síndrome de burnout. Por quê? Porque nessa fase aqui, como que tá a energia dele? Taca-lhe o pau. Energia, às vezes, depende de cada pessoa. Por isso que eu falei pra vocês. Eu posso olhar pra uma criança e falar assim, não, essa criança não é autista porque o meu vizinho é diferente. Não, porque existem vários tipos e depende da cultura, personalidade, pra pessoa apresentar uma tendência. Por exemplo, nessa fase a pessoa tem compulsão. Pode ser por droga, pode ser por sexo, pode ser por álcool, pode ser por comida. Depende muito de vários fatores aí, a personalidade, a cultura da pessoa, certo? Mas tem compulsão. Por quê? Pelo qual coisa? Não sei. Depende de cada caso. A pessoa tem muita impulsividade nessa fase. Então, ela vai comprar muito.
Às vezes ela vai ficar mais, entendeu? Ou ela vai falar coisas que depois se arrepende. Impulsividade. A pessoa fica mais falante e a pessoa trabalha mais. Porque ela tem energia. E quem aqui já ouviu falar o termo workaholic? É a pessoa viciada em trabalho. Muitos viciados em trabalho, muitos dependentes químicos, muitos pacientes que têm insônia e compulsão alimentar podem ser e são bipolares. E aí o que acontece? A pessoa tá com energia, taca ali o pau, não tô dormindo, tá tudo certo, tô escrevendo tese do mestrado, tô trabalhando até tarde, tô trabalhando demais, vários projetos, tô me dedicando. O bipolar, gente, nessa fase, ele é maravilhoso para a empresa. O problema é que essa fase que parece legal, mas não é, queima neurônio. Queima neurônio. É onde a pessoa, meio que a conta chega, e aí ela... Depressão. Uma depressão lascada. Uma depressão que o paciente não consegue levantar da cama e escovar um dente. Uma depressão, assim... Uns tentam suicídio, outros têm os pensamentos, tudo depende também da cultura, né? Das questões religiosas que impedem aquela pessoa de agir, mas entra na depressão profunda. Por quê? A conta que foi gasta aqui chegou. Então, muitos pacientes chegam para mim com uma memória péssima. Por quê? Porque gastou aqui em cima, aqui, ó, um monte. E aí, quando chega nessa fase, deprime. Aí o paciente coloca a culpa em quê? Qual é a culpa da memória? Tá fazendo tratamento psiquiátrico e aí a culpa da memória é de quem? Dou um presente pra vocês. Vocês adivinharam de quem que é a culpa quando o paciente perde a memória na psiquiatria? Enquanto isso, eu vou ler aqui. Débora Maragoni, até mesmo atividades que coloquem a vida em risco, atividades arriscadas, não é? Exatamente, que é a compulsão e impulsividade. Muitos bipolares fazem tatuagens no impulso. Ah, então você tá me falando que toda pessoa que tem tatuagem é bipolar? Não. Mas muitos bipolares têm muita tatuagem. Às vezes pode ter, por quê? Impulsividade, né? Não estou aqui com preconceito dizendo que todo tatuado mas tem uma tendência, ok? Certo, a Meire ganhou! A Meire ganhou. A Meire foi a primeira a responder que quando na psiquiatria perde a memória, a culpa é de quem, gente? Do remédio, é claro, só que não, tá? Remédio que, vamos dizer assim, de um modo geral, acaba com a memória é qual? Quem é meu seguidor paciente sabe. A longo prazo, usando o quê? Tarja preta. Quando eu falo tarja preta, eu tô falando de benzodiazepínicos, que são Rivotril, alprazolam, frontal, essas coisas. Não estamos falando de tratamento de TDAH, que é tarja preta também, mas não acaba com a memória. Tô falando de tarja preta, receita azulzinha, Rivotril, diazepam, alprazolam. Isso sim acaba com a memória. Tratamento de ansiedade, depressão e bipolaridade não requer essa medicação a longo prazo e a gente não deve passar. Se o seu médico passa medicamento tarja preta para você a longo prazo, tá errado, a não ser que seja um tarja preta específico como medicamento para TDAH, que aí já é uma outra história, uma outra conversa, uma outra live, certo? Então, essa oscilação, seja da depressão, que acaba com a memória, seja aqui os extremos, acabam com a memória. Então, qual que é a saída? A gente deixar vocês aqui, tá? Para isso, a gente vai entender qual que é o tratamento em outra live, não é hoje, certo? Certo, gente. Vamos entender o seguinte. Muito se confunde, atenção, você psicólogo, você paciente, muito se confunde ansiedade com hiperatividade.
Tá, Thaís, mas a live não é sobre bipolaridade? Por que você tá falando de hiperatividade? Não é TDAH que tem hiperatividade? Não só, ok? A hiperatividade pode estar presente em muitos outros diagnósticos, principalmente bipolar. O que é hiperatividade? É com H, tá, gente? Hiperatividade. Não é imperatividade, é hiperatividade. A hiperatividade é isso aqui, ó. Balança a perninha. Ah, mas isso não é ansiedade? Não, não é ansiedade. Como assim não é ansiedade? Não é ansiedade. Ansiedade é uma sensação de preocupação excessiva ou talvez uma sensação de medo. Eu não sei o que vai acontecer, uma angústia no peito e aí o coração pode acelerar e dar falta de ar. Isso é ansiedade. Agora, essa agitação motora é uma hiperatividade. Sabiam disso? Quem sabia? Vou tomar água, que eu tô ficando sem voz já. Fala comigo. Olha, a Rosângela sabia. O Rick é hiperativo, certo? Tudo bem, Elvésio? Meu primo, nem imaginava. Isso aí. Hiperatividade pode vir junto com a ansiedade? Pode, mas são duas coisas diferentes. E é aí que a gente tem dificuldade no consultório de entender, muitas vezes, vocês. Porque o paciente chega assim, eu tô muito ansioso. E às vezes a gente pode deixar passar para entender, mas como assim está ansioso? Em que sentido? O que é ansiedade para você, paciente? Né? Então, muitas vezes a gente precisa perguntar o que você realmente acha que é ansiedade. Porque o que as pessoas falam no geral que é ansiedade, muitas vezes pode ser uma agitação psicomotora ou uma hiperatividade. Então, perninha que balança é uma hiperatividade. Lógico que quando eu estou ansiosa, eu também posso balançar a perninha. Mas são duas coisas diferentes que podem vir juntas. E quando a gente fala de um bipolar, o bipolar ele pode ser muito hiperativo ou muito agitado. Então, aquela pessoa que fala mais rápido, aquela pessoa que se mexe muito, agitado. E às vezes, agitado aqui. Essa agitação mental que vai trazer a baixa concentração que muitas vezes nós profissionais podemos confundir com o TDAH, tá? Porém, pode ter os dois diagnósticos, o bipolar e TDAH. Só que eu não posso tratar só o TDAH separado. A gente tem que tratar junto para deixar vocês estáveis, para que a bipolaridade fique boa, automaticamente sua mente fique menos agitada e você fica mais concentrado. Mas a gente também pode usar medicação junto do TDAH, junto com bipolaridade, certo? Em alguns casos. Mas isso é para uma outra hora. Tá bom? Então, muito se confunde os diagnósticos. E eu vou trazer uma live só sobre isso. Só sobre isso. Muitos confundem, tá? E às vezes é muito confuso mesmo, até pra nós. E às vezes demora. Gente, vocês sabiam que 1 ano não é muita coisa, 2 anos não é muita coisa para um médico psiquiatra conseguir de fato desvendar o segredo do seu diagnóstico? Quem aqui sabia disso? Quem que sabia disso, gente? A Fernanda achou que tudo era ansiedade. A Geiciane, nossa, tanto tempo sem live que desaprendi tudo. Pensava que roer unha e balançar a perna fosse ansiedade. Está explicado porque mesmo com minha ansiedade tratada, nunca parei de roer a unha. Porque provavelmente a sua hiperatividade não está bem estável. Por isso, conte para sua médica isso em consulta, para que ela possa reajustar a sua medicação de TDAH. Tá certo?
E aí, gente, qual foi a minha pergunta mesmo? Me perdi, ó. Estou desatenta. Mentira, porque eu comecei a ler aqui, ó, comentário e me perdi. Qual foi a pergunta, Rosângela? Me lembre. Bora lá, gente. Não tô desatento também, né? Olha. Eu esqueci o que eu perguntei. Mas, enfim. Os diagnósticos, né? Muito se confunde o bipolar com TOC, outros com borderline, outros com TDAH. Ah, sim, lembrei. Que de 1 a 2 anos ainda a gente tá dentro de um ano ali, se o paciente realmente está fazendo acompanhamento, é muito comum a gente não conseguir fechar um diagnóstico claro, tá? Então, 1 ano para psiquiatria, 2 anos não é muito. Agora, passou disso, não é o ideal. E muitos bipolares demoram 10 anos para serem diagnosticados. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela tinha depressão desde a adolescência e ela já estava tratando, se eu não me engano, na média de 10 anos ou 12. É que eu não lembro, que tem 2 pacientes. Uma era com 8, acho que a outra com 12. 12 anos tratando de ansiedade, depressão. E ela chegou pra mim e a gente começou a tratar a bipolaridade dela, que realmente ela é bipolar, tipo 2. E assim, é pouco tempo ainda. Ela tá comigo menos de 4 meses, se eu não me engano. Mas já estou vendo grande evolução. Grande evolução mesmo. Então, para psiquiatria, o tempo ele é um pouco diferente, né? Tanto é que vocês sabem que para fazer um efeito de uma medicação, às vezes demora no mínimo que começa a fazer efeito de 15 a 20 dias. Então, na psiquiatria, as coisas vão um pouco mais lenta. Porém, a gente tem que fazer o acompanhamento ali para o médico conseguir conhecer um pouco mais a gente, né? Muitas vezes, um estado depressivo, que pode ser de qualquer diagnóstico, como assim? Uma esquizofrenia pode ter depressão? Um transtorno depressivo pode ter depressão? Um bipolar pode ter depressão? Né? Então, a depressão pode camuflar muita coisa. Enquanto eu não arrumo a casa, eu não consigo enxergar, às vezes, outros diagnósticos. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes com TDAH, eu só consegui enxergar o TDAH depois que eu tratei depressão e ansiedade nele. Então, é muito comum. Certo, gente? Uma coisa muito clássica do bipolar é insônia. E olha que interessante, mais uma questão com remédio, que a gente coloca tudo culpa no remédio, pobre do remédio. É muito comum, o sono no bipolar geralmente funciona assim, psicólogos, atenção, pacientes, atenção. O sono do bipolar geralmente, não tô dizendo que é todo bipolar que é assim. Quando chega a noite que eu não consigo dormir, meu coração acelera, bipolaridade, certo? À noite, a pessoa parece que tem mais energia. Ela tem mais energia e ela não consegue desligar, e ela maratona a série, e ela fica comprando na internet às vezes, e sabe? E aí, quando é de manhã, o que acontece? Ela tem muito sono. Muito sono, não só porque ela não dormiu, mas é porque a parte biológica do bipolar, quando tá instável, fica assim. Durante a manhã, ele demora a pegar no tranco, ele fica muito cansado, não quer sair da cama, principalmente na fase depressiva. E ele começa a pegar no tranco depois, vamos colocar no popular, depois do almoço, depois das 4 da tarde. E geralmente esse bipolar não costuma comer pela manhã, tá? Ele não tem muita fome, ele não tem muito apetite, não tem muita compulsão. E aí, só que depois das 4, parece que acordar um trem nele, tá? Uma agitação. E aí ele começa a comer bastante,
certo? E é muito comum o bipolar atacar a geladeira durante a madrugada. E aí onde ele ganha peso. E aí, a culpa é de quem de novo de ganhar peso? Da medicação. Mas os estudos já mostram que apesar de realmente algumas bulas colocarem que alguns medicamentos engordam, os estudos mostram que um paciente bipolar engorda muito mais quando ele não está tratado, instável, mal, do que quando ele está tratado com a medicação correta, certo? Então tem esse ponto que a gente pode pensar. A compulsão alimentar do bipolar é mais para de tarde e noite, e a insônia também mais de tarde para de noite, mas durante o dia ele tende a querer dormir, certo? Outra coisa, pacientes que começaram depressão antes dos 25 anos de idade, há tendência a ser um bipolar. É bipolar? Não tô dizendo isso, mas é um alerta para nós profissionais. De ações suicidas, cortes também é uma ideia, tá? Uso e abuso de drogas também. Eu ainda estou fechando meu diagnóstico TAB 2. Você tá falando sério, Sabrina? É muito comum, viu? A Fernanda dizendo, se me chamarem para construir uma casa de madrugada, eu vou. Exatamente. Outra coisa, gente, muito comum mulher bipolar. Quando tá na fase eufórica ou disfórica, faxina. Limpando o teto, de madrugada. Eu tenho uma paciente que ela é TAB 1, tá? Uma senhora TAB 1, que é mais fácil diagnosticar o TAB 1. Ela, quando tava em mania, ela começava a limpar a casa e ela começou a varrer a rua. Porque é uma hiperatividade, uma agonia tão grande, uma energia muito grande, que ela faz as coisas, entendeu? Tem gente que vai pra droga, álcool, sexo, compras, outros vão pra serviços, tá? Tem outra paciente também, que eu não cheguei a fechar, mas eu desconfio que ela seja. Ela fez só uma consulta comigo até agora, não sei se vai voltar, mas ela queria uma medicação para ela ficar mais acordada, porque ela não estava conseguindo entregar todo o trabalho que ela tinha, né, pego para resolver. E ela soltou a seguinte frase no final da consulta quase, né? Ela soltou assim, eu não gostei de tal remédio que a doutora passou, uma outra médica passou, e esse remédio é o bupropiona, tá? E bupropiona não dá sono, gente. Não dá sono, não dá sono. Ele não é pra dar sono. Ele ajuda na depressão, tanto é que tem que tomar de manhã, né? Só que ela soltou a seguinte frase. Eu não gostei do remédio porque ele me faz dormir. Aí eu falei, mas tem certeza que é o bupropiona? Tenho, mas eu não gostei dele. Ele me fez dormir de madrugada. Então, assim, a paciente tava tão ligada, tão querendo produzir, tão querendo entregar, tão em mania, que ela não percebeu que é não saudável ela não dormir de madrugada. E que é normal a gente dormir de madrugada. Então ela tava querendo ficar literalmente, 24 horas acordada. Por quê? Porque a pessoa não tem noção da gravidade. Um testemunho aqui de uma pessoa, no início começou com burnout, daí a psiquiatra aventou essa possibilidade. Já estou em acompanhamento há mais de 2 anos. Legal? Bacana. Conhecimento é tudo. Boa noite, Carla. Simone. Conheço como Simone. É quando eu vejo Carla, eu acho estranho, mas é Simone. Então, gente, muitos pacientes que começaram cedo a ter depressão, certo? Ou ideação, autolesão, insônia que nunca sara, remédios que parece que faz efeito, mas depois perde efeito. Tudo isso pode ser sinal de uma bipolaridade, certo? Muito se confunde o TAB 1 com esquizofrenia, porque a gente pensa o seguinte: o paciente teve psicose, delírio, alucinação, a esquizofrenia. Não. Na psiquiatria, porque é tão complexo para nós, médicos,
fecharmos um diagnóstico rápido, né? Em menos de 1 ano, às vezes. Porque existem sintomas que estão em diversos diagnósticos diferentes. Eu costumo dar o exemplo da febre. Febre tem em que doença, gente? Febre é uma doença ou é um sintoma? É um sintoma. Febre tem em qual doença? Nossa, em várias. Então, febre tem na pneumonia, na dengue, no Covid, numa infecção de garganta. Então, às vezes o paciente vem com um sintoma, por exemplo, psicose, delírio, alucinação, e não necessariamente que ele tem esquizofrenia, porque aquele sintoma ele não é exclusivo daquele diagnóstico. Assim como a gente vai entender nas próximas lives, você não pode perder, tá? Que não existe um remédio específico na psiquiatria, a não ser TDAH. TDAH, talvez. Mas a maioria dos medicamentos não são específicos de um diagnóstico. Porque o medicamento ele vai tratar sintoma. Então, se o paciente tem insônia, ele pode ter insônia na esquizofrenia, na bipolaridade, na depressão, na ansiedade, no toque, no TDAH. E às vezes a gente vai usar esse medicamento X para diversos diagnósticos, porque eu estou tratando um sintoma naquele paciente. Então, muitos pacientes se assustam com isso, né? Então, tem essas diferenças. E nós vamos saber um pouquinho mais na live de tratamento sobre o lítio. E muitas pessoas... Quem aqui já ouviu falar do lítio? Lítio, gente. Aí todo mundo pergunta, o lítio de bateria? O lítio é uma medicação muito usada na bipolaridade, mas não só. Por isso que as pessoas às vezes demonizam o lítio, né? O lítio, gente, bem aplicado num paciente que tolera, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, lítio, ele pode ser dado para depressão grave, unipolar. Pode ser dado muito na depressão bipolar, porque o lítio também é antidepressivo. O lítio é anti-suicídio. O lítio diminui a recorrência de novos episódios depressivos. O lítio, ele dá uma estabilidade nessa mente agitada. Muitos pacientes falam assim, doutora, minha mente não para. Às vezes é TDAH, às vezes é TDAH com bipolaridade, às vezes é bipolaridade, às vezes é só uma ansiedade. Complexo, né? É muito complexo. A Alessandra diz, infelizmente o lítio não deu certo pra mim. Sim. O lítio ele dá efeitos colaterais. Tem pessoas que têm psoríase que pode piorar, né? Que foi o caso da Alessandra. Mas o lítio, de um modo geral, ele é muito bom. Meire disse, não gostei dele. Sim. Lembrando que cada experiência é única, gente. Não caia na besteira, você profissional, você paciente, você seguidor, de falar assim, ai, meu vizinho tomou tal remédio, não deu certo, ai, Deus o livre desse remédio. Ou nessa era do TikTok, o povo fala um monte na internet. E aí a gente fica, né, ouvindo essas coisas. Ah, porque a quetiapina, porque o lítio. Gente, só porque o seu vizinho não come pamonha e ele falou que é ruim, você deixa de comer? Então, assim, cada caso um caso. Sim, na bula o lítio diz que ele é para bipolaridade. Sim, ele é para bipolaridade, mas ele não é só para, tá? Então, ele é muito usado para depressões simples, às vezes para impulsividade, às vezes até no TDAH é usado também, na impulsividade, porque ele ajuda nessa impulsividade, nessa questão ideação suicida, tudo mais. Certo, Sabrina? Bora marcar. Então é isso, gente. Vou responder aqui. Sim, Débora. A Débora disse o seguinte... O lítio é usado também para transtornos de personalidade, exatamente, borderline principalmente. A gente pode usar, às vezes, em outros
transtornos, certo? Vou responder aqui a pergunta da Rosângela. Geralmente, qual a média de tempo para tratamento da bipolaridade alinhada à mudança de estilo de vida? Tá, eu acho que entendi a pergunta. O tempo para ficar estável. Vou responder as duas coisas. É o tempo para ficar estável ou para parar o tratamento? Porque assim, já tem uma notícia que a gente precisa entender que ela não é uma notícia feliz, mas tem aí uma coisa legal de se pensar. Na psiquiatria, a gente não fala de cura para bipolaridade. Bipolaridade, teoricamente, cientificamente, não tem cura, ok? Assim como o TDAH, assim como outros transtornos, certo? Não tem cura. Mas não ter cura, gente, a gente encara de uma forma meio que errada. Não ter cura não quer dizer que essa pessoa vai ficar doente para sempre. Não quer dizer que essa pessoa vai ficar para sempre instável, certo? Então, assim, a pessoa, ela tem tratamento, ela vai ficar estável, mas ela vai sempre ter que tratar. Talvez não essa quantidade de remédio que tá tomando hoje, mas um ou outro remédio sim. Porque a gente tá falando de uma doença cerebral, assim como depressões graves, assim como o TDAH, é uma doença, é um transtorno, na verdade, do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa sempre vai ter que tratar. Em quanto tempo que ela fica boa? Depende muito. Depende do tempo que ela ficou ruim, ficou mal. Depende se a medicação logo de cara vai dar certo para ela ou não. Depende o quanto ela tá fazendo realmente o tratamento, porque é muito comum o bipolar melhorar um tiquinho, ele largar o tratamento. E os 5 pilares, que são o tratamento, que é o tratamento completo, que meu paciente sabe dos 5 pilares. Não é só medicação, é terapia, exercício físico, alimentação e água. E o 5º pilar, espiritualidade. Então, o fato da pessoa não ter cura não quer dizer que a pessoa vai ficar doente. Quer um exemplo? Existem diabéticos. Diabetes tem cura? Não, não tem cura. Mas tem diabético, 2 diabéticos. Esse diabético aqui, ele não faz exercício, ele não toma o remédio direito, ele, enfim, vai amputar a perna daqui a pouco. E existem diabéticos que podem ser atletas, saudáveis. Pessoas que vão tomar muito pouco medicação, quase nada, mas vai tomar, porque diabetes não tem cura. O paciente que provavelmente ele não vai evoluir com a necessidade de insulina, porque ele é um atleta, ele cuida da alimentação, faz o tratamento desde o começo, não abandona. Então, assim, os dois têm diagnósticos. Mas os dois são doentes? O fato de você ter um diagnóstico não quer dizer que você é doente. Então, os dois têm diagnósticos, mas é só um que é doente. O outro é saudável. Então, é essa a comparação. Geiciane fazendo propaganda, achando que eu vou mandar um pix pra ela. Obrigada, Geiciane, pelo carinho. Então, gente, essa é a diferença. Certo? Outro ponto, eu ia falar mais pro tratamento, mas só uma curiosidade. 3 coisas que instabilizam o bipolar. Não só o bipolar, mas você que tem ansiedade pura, você tem depressão pura, você tem qualquer diagnóstico, TDAH, tá? 3 coisas que vão ferrar você. 3 coisas. Privação de sono é gatilho para você instabilizar. Cafeína em excesso. E açúcar em excesso. Esses 3 são gatilhos para o seu cérebro instabilizar, principalmente ir para mania, ok? Então, café demais ou café depois das 3. Café que eu falo cafeína requer, tem no café,
no cappuccino, na Coca-Cola, no chimarrão, no tereré. O que mais, gente? No chocolate, que eu falei? É isso. Certo? No chá mate, no chá verde. Certo? Então, isso vai estabilizar você, vai agitar seu cérebro. E o açúcar. Bipolar, geralmente na Páscoa, instabiliza. Porque chocolate tem a cafeína e o chocolate normalmente que a gente come tem o que mais, gente? Açúcar. E aí taca ali o pau. Aí a gente fica... Você é ansioso, você tem problema com insônia. Eu tenho um problema com insônia. Eu tenho que cuidar muito bem, gente. Senão é difícil. Tá? Então, tudo isso ajuda você a melhorar. Mesmo que você não tenha bipolaridade. Mas se você tiver... mais ainda cuidado, certo? Olha que bonitinha, Fernanda. Graças a Deus estou me desapegando do café. Ótimo, gente. Você que é meu paciente, quando for no consultório, se não quiser o cappuccino, tem café descafeinado, tá? Comprei especialmente pra galera, principalmente o que eu atendo depois das 3 da tarde, tá bom? Certo, gente. E por que eu devo saber tudo isso? Porque tem muita pessoa que é bipolar e não sabe. E aí, a gente tem que cuidar com tudo isso. Café, cafeína, açúcar, privação de sono, tá? E a pessoa não percebe. Porque quando ela tá em hipomania e mania, ela pode ter sim delírios ou não, porque tem vários tipos, a gente conversou desde o começo dessa live, que pode ter vários tipos. E a pessoa, às vezes, tá muito bem obrigada. Ou, às vezes, em comparação com a depressão, ninguém tem dúvida, né? Em comparação com a depressão, nossa, eu tô levantando da cama, tô lavando louça, tô limpando a casa, tá tudo certo. Pra que eu vou tomar esse remédio? Imagina, tô de boa, tá? Então, são esses pontos. Então, você profissional, pegou paciente com uma depressão muito intensa, muito arrastada, comportamentos autodestrutivos, pode ser, tá? Exatamente, Simone, a terapia entre os 5 pilares, né, que a gente conversou. Medicação, psicoterapia, alimentação e água, exercício físico e a espiritualidade. 5 pilares onde entra tudo isso. Além de trabalhar a prevenção, também trabalha o tratamento, né? Então, gatilhos emocionais, tipo, eu briguei com a minha mãe, eu posso estabilizar na bipolaridade? Pode. Não só na bipolaridade, mas qualquer doença, né? Qualquer transtorno psiquiátrico. Pergunta, gente, que daí eu vou encerrar. Vou encerrar e lembrando, tá? Hoje foi só uma introdução, entendendo o que é bipolaridade. Semana que vem a gente vai entrar pro tratamento, certo? E aí eu vou falar um pouquinho mais dos 5 pilares e aprofundar na medicação. Você que tem medo, preconceito com medicação, vem nessa live, tá? Então, não pode perder, semana que vem, 8 e 8 da noite, horário de Rondônia, estou aqui. E na próxima live, nós vamos trazer uma psicóloga para falar um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais e como que é na prática tudo isso. Não, Simone, a terapia é para qualquer pessoa que tenha algum transtorno psiquiátrico. Se você tem ansiedade, você é orientado a terapia para você. Se você tem depressão, também, TDAH, todo mundo é orientado a terapia. Aí depende do diagnóstico, é uma abordagem diferente. Fernanda diz, interessante a informação sobre depressão antes dos 25, exatamente. Adolescentes que já começam aí, talvez, né, se cortar, às vezes um TDAH, às vezes uma bipolaridade, às vezes os dois, às vezes um transtorno de personalidade. Geralmente não são depressões simples, são mais complexas, como esses diagnósticos.
A Débora diz: a terapia traz ferramentas para identificar quando pode estar estabilizando e encontrar os recursos de enfrentamento. A Débora fala difícil, né, gente? Chique, olha só. Olha, esse horário da noite eu tô precisando raciocinar para resumir isso que você me falou, viu? Certo. Traz ferramentas para você identificar gatilhos e saber como lidar com eles. É isso, né, Débora? Acho que eu consegui. Certo, Geiciane. Será que um dia teremos live às 7h07? Não! Não, Geiciane, porque 7h07, o pessoal aqui de Rondônia, que é o meu maior público, eles estão chegando em casa e dando banho nos filhos. Então é por isso, é estratégico colocar 8h08. Certo? Gente, é isso! Vamos entender um pouquinho mais. O negão tá aqui do lado roncando. Roncando. Porque, olha, se fui da rua um dia, não me lembro. Tá aqui, ó, tranquilamente, de boa. E bora começar a fazer higiene do sono, né, gente? Senão a gente não consegue dormir. Certo? Obrigada pela presença de vocês. Avise o coleguinha psicólogo, avise o coleguinha que não é psicólogo, avise o vizinho que tá falando besteira por aí, falando, bipolar, todo mundo é um pouco bipolar. Cada coisa que a gente tem que escutar, mas é isso. Olha, quem chegou um pouquinho depois, a live começou 8h08. Quem chegou um pouquinho depois, eu aconselho, eu já vou postar agora no feed, no meu perfil, eu aconselho você pegar desde o começo. Senão a segunda live, que é da semana que vem, você vai ficar boiando. Certo? Obrigada, meninas. Vanilla é psicóloga, Débora é psicóloga, Márcia psicóloga. Obrigada, viu? Obrigada, Simone, pela presença. E mande dúvidas. Estamos aqui. Beijo pra vocês.